Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o conceito fundamental para qualquer investidor que quer operar de maneira profissional, né? Ou pelo menos quer entender um pouco mais sobre isso, que seria a teoria do portfólio, ou Portfolio Theory. Tá? A gente vai explorar de onde veio essa ideia, como ela funciona, porque ela ainda é relevante e quem quer investir com mais segurança e eficiência. Então ela é bem legal para quem quer ter um perfil um pouquinho mais conservador, né? Então vamos direto ao ponto aqui. Então, o que, que seria a teoria do portfólio e por que, que ela foi desenvolvida? Então, basicamente, a teoria moderna do portfólio, né, que seria MPT, ela foi criada pelo economista Harry Markowitz em 1952. Então, naquela época, a gente tinha muitos investidores que estavam concentrados em selecionar ações individuais, tá? Que pareciam promissoras, mas aí, no caso, o Markowitz ele percebeu que não era só escolher as ações. A questão, na verdade, era essa, né? Como que você vai combinar esses ativos de uma maneira que o portfólio todo seja mais eficiente possível, né? E não elas individualmente falando, mas como o portfólio inteiro. Então, ou seja, como você vai obter o melhor retorno possível para um determinado nível de risco, certo? Então, a grande sacada aqui foi perceber que o risco de um portfólio não é simplesmente a soma de riscos dos ativos individuais, mas depende de como esses ativos vão se mover juntos, né? Então, por isso que ele propôs que diversificar os investimentos, escolhendo ativos que não têm uma correlação perfeita entre si, poderia diminuir o risco total, né? O que é o que os investidores falam a todo momento. Né? Então, na prática, imagina que você tem, por exemplo, dois ativos. Você tem um ativo A e o B, por exemplo. O ativo A ele é mais conservador e tem um retorno esperado de 8% com risco mais baixo. Enquanto o ativo B ele é um pouquinho mais arriscado, com um retorno esperado de 15% e um risco maior, como eu falei. Então, por exemplo, se esses dois ativos eles não se movem exatamente da mesma maneira, por exemplo, assim, talvez quando o A sobe, o B desce e vice-versa, né? Quando você combina esses dois ativos no seu portfólio, você pode reduzir o risco total sem sacrificar tanto o seu retorno. Então, basicamente, essa é a ideia que ele vai buscar. Então, o Markowitz aqui, ele propôs que o conceito de fronteira eficiente, né, ou efficient frontier, ele é uma curva que mostra os melhores portfólios, que seria essa curva aqui, né, possíveis, aqueles que vão oferecer o maior retorno para um dado nível de risco. Então, se você desenhar o gráfico com risco no eixo horizontal, né, que é o que está desenhado aqui, e um no eixo vertical, a fronteira eficiente é a linha que sobe da esquerda para a direita. Então, essa seria a eficiência que estaria nessa linha aqui, ó. Tá? Seria mais ou menos essa linha aqui, que vai jogar para a esquerda conforme o tempo vai passando. Tá? É mais ou menos assim. Aí o que acontece? Qualquer portfólio que esteja na fronteira eficiente, ele é considerado otimizado. Beleza? Porque a gente tem todo o portfólio equilibrado aqui. Então, como que funciona, né? A teoria do portfólio ainda é bem relevante, né? Obviamente que ela pode mudar de acordo com o seu perfil e tudo mais, e ainda mais que foi criada naquela época, mas mesmo assim ainda é válido e justamente para pessoas mais conservadoras. Então, mesmo com todos os avanços dos mercados, tecnologia de investimento, o princípio é que a diversificação inteligente, tá, pode melhorar a relação risco-retorno do seu portfólio. Então, dependendo do seu perfil, se você é mais conservador ou arrojado, você vai poder ajustar o seu portfólio para refletir as suas preferências, tá? Então, por exemplo, assim, se você é mais conservador, você pode optar por um portfólio onde optar por um portfólio mais próximo do ponto de partida, né, da fronteira eficiente, onde o risco é menor, mas também o retorno pode ser mais modesto, né, ou menor também. Aí, se você está disposto a assumir um pouquinho de mais risco, essa busca de retornos maiores vai escolher um ponto mais alto em relação à fronteira. Então, você vai mudar esse ponto aqui, ó, para lá ou para cá. Então, quanto mais para cima você joga, mais risco você está correndo. Quanto mais para baixo, menos risco você está correndo. Entendeu? E aí o portfólio inteiro vai esticar para a esquerda, enquanto ele ainda libera capital para ele te jogar no risco. Porém, o portfólio total ele nunca vai entrar em crise ou alguma coisa assim, porque você tem ele bem rebalanceado com ativos que não são diretamente correlacionados entre si. Às vezes um ativo que ele tá em diferentes setores, em diferentes regiões, países, né, em diferentes setores de estruturas, como por exemplo ações, renda fixa, criptomoedas, tipo assim, até mesmo renda fixa de diferentes países, eu poderia falar, ações de diferentes setores de diferentes países também, né, índices, fundos imobiliários, alguns, várias coisas, é tanta coisa, galera, que eu
que assim, é que é muito pessoal, né? Tipo assim, porque eu não vou saber falar todos agora, mas tem muitos tipos. Então, por exemplo, tipo, tem pessoas que são mais a favor de indexadores, tem pessoas que são mais a favor de commodities, tem pessoas que são mais a favor de apenas ações mesmo, né? Então, depende muito do perfil, mas você pode diversificar de várias maneiras, tá? Então, por exemplo, assim, imagina que você vai combinar um ativo de baixo risco, tá? Como, por exemplo, título do governo, com ações de empresas mais arriscadas, porém mais promissoras. Por exemplo, assim, você tem small caps. Tá? Então você consegue, diversificando dessa forma e você ajustando as proporções, você vai encontrar um equilíbrio, né? Uma combinação que vai maximizar o retorno de um nível de risco que você está confortável em assumir, sem que isso afete todo o seu patrimônio e seu portfólio. Então isso é exatamente o que o Markowitz sugeriu, que não basta apenas escolher bons ativos, né? Você tem que combiná-los de forma estratégica, de maneira que você encontre um equilíbrio entre o risco que você quer correr pelo retorno que você vai correr, de acordo com que isso... qual que é o limite para isso não afetar todo o seu portfólio, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona e assim que a gente vai tentar usar isso de uma maneira estratégica, considerando tudo, para independente se a gente vai ser mais conservador ou mais agressivo, tá? Para tomar com uma base mais inteligente a longo prazo. Porque se você não tiver isso, muito dificilmente você vai sobreviver no mercado. Então, é mais ou menos isso. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso antes, né? Tô fazendo mais um. Porém, é isso aí. A gente vai entrar mais a fundo sobre isso depois de um tempo, né? Com exemplos, tal, de ações, de empresas diferentes e tudo mais. Fazer bastante estudo aqui hipotético, né? Para estar estudando e vendo quais que são melhores e por quê, de acordo com essa teoria do portfólio, ou Modern Portfolio Theory, tá? É isso, rapaziada. Obrigado por tudo, valeu. Tamo junto. Se inscreve pra me ajudar, por gentileza. E é isso aí, valeu. Obrigado. Se você gostou, né, claro.